Olá, nós somos a Igreja Adventista Boa Semente e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Momento que nós recebemos da parte de Deus para estarmos juntos, e o nosso objetivo é refletir sobre o assunto que teremos a oportunidade de nos assentarmos numa roda de conversa no sábado, dia 15 de abril de 2023, para nossa reflexão. Lembrando que nós estamos falando nesta sequência sobre Deus. E nesta oportunidade nós vamos estar falando sobre Deus, mas o nosso enfoque está na pessoa do ungido de Deus, o Messias, o Filho de Deus, tal como conhecemos, o Senhor Jesus Cristo. Falando da divindade, vamos falar sobre Ele, que é um dos personagens que formam a divindade celeste, a divindade bíblica. Mas antes de entrarmos no mérito sobre a divindade e a pessoa do Senhor Jesus Cristo, como nós havíamos anunciado, vamos fazer aqui uma síntese, já que estamos falando sobre Deus e já que anunciamos que o que mais incomoda o ser humano é saber ou querer saber como Deus é chamado, qual o nome de Deus, qual é a forma como nós o identificamos. Para nós, seres humanos, é muito importante a gente saber o nome das pessoas, porque quando nós ouvimos falar o nome das pessoas, nós já criamos na nossa mente a imagem da pessoa. Quando falamos sobre Deus, essa mesma necessidade nos vem à mente. Qual é o nome dele? Como nós podemos identificá-lo? Não é? E como nós não sabemos exatamente o nome de Deus, mas conhecemos Deus pelos seus atributos, pelas suas obras, por aquilo que ele faz. No estudo anterior, inclusive, nós aprendemos que a divindade, ela é povoada por 3 pessoas. E a gente viu isso, que é desde o princípio é assim. No passado, antes de Jesus nascer, nós temos nas Escrituras Deus, ora sendo identificado como o anjo do Senhor. E a palavra anjo, que quer dizer mensageiro, de repente se refere a um ser angelical mesmo, mas também o próprio Deus se manifesta na forma angelical. E a gente comentou isso no estudo passado, sobre as pessoas da divindade. Aprendemos que antes de Jesus nascer, os personagens ou as pessoas que formam a divindade, portanto que é Deus, que é o Deus único, nós temos as Escrituras que essa divindade tem se manifestado aos homens como o anjo do Senhor, como o Senhor ou como o Espírito Santo.
De maneira que o anjo do Senhor vem como sendo uma das pessoas da divindade, o Senhor como outra pessoa e o Espírito Santo, que é o Espírito Santo como nós conhecemos. Nós citamos para isso 2 casos pontuais. Moisés, 3, perdão. Moisés, quando ele apacentava o rebanho e o anjo do Senhor apareceu numa sarça que se queimava, e Moisés se aproximar da sarça, Deus, aliás, o Senhor, chamou Moisés e diz: não se aproxime. Portanto, ali nós temos o anjo do Senhor e depois o Senhor, como sendo o próprio Deus. Muito bem, e também o Espírito Santo, citamos o caso de Gênesis lá no começo e depois, capítulo 6, os fatos relacionados com as pessoas e a sociedade, como foi punida por Deus no capítulo 6 do livro do Gênesis, por ocasião da geração de Noé. Muito bem, mas antes de falarmos da pessoa de Jesus Cristo, como ele era anunciado nas Escrituras, então, como nós prometemos, vamos pensar aqui em algumas formas como Deus é conhecido ou como ele tem se revelado para os homens ao longo do tempo. E a gente vai verificar que não é nome como nós conhecemos as pessoas, mas o tratamento que ele recebe. E, no geral, quando a gente vai ver na língua hebraica, a palavra El, E-L, tem um significado geral de Deus. Ela é usada para dizer Deus. El. E aí, decorrente desse nome, nós temos os outros acompanhamentos que identifica Deus pelos atributos. Por exemplo, El Shaddai, que quer dizer Deus Todo-Poderoso. Isso a gente tem em Gênesis, no capítulo 17, e o verso 1 que diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor, lembra que nós falamos, da forma como Deus era conhecido, ou se identificava, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, eu sou El Shaddai, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ou El Elyon, que quer dizer Deus Altíssimo. E a gente tem em Gênesis capítulo 14, versos 18 a 20, aquele encontro que teve Abraão com Melquisedeque. E o texto diz assim: então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, ou sacerdote de Elion, ou El Olam, que significa Deus Eterno. A gente tem essa expressão, por exemplo, em Isaías capítulo 40 e o verso 28. O texto diz assim: será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus Eterno, El Olam. Ou El Roi, que quer dizer o Deus que me vê. E a gente tem essa referência com Agar, quando ela foi visitada no deserto pelo Senhor. Quando após ela conversar com o Senhor, ela identifica Deus como El Roi, ou seja, o Deus que me vê. Isso está em Gênesis, no capítulo 16 e o verso 13. Aí nós temos também aquelas 4 letras, que é YH, VH ou YHWH, que é traduzido
por Jeová ou Javé. Na língua portuguesa, nós não temos a tradução, a pronúncia literal dessa palavra por falta das vogais. A língua portuguesa depende das vogais juntando-se com as consoantes para dar sentido aos fonemas e a formação das palavras. Mas o fato é que Moisés, naquela conversa que ele teve com o Senhor, quando ele foi chamado, no capítulo 3 do livro do Êxodo, versos 13 a 15, vai dizer que quando Moisés questiona qual é o seu nome, eu sou o que sou, disse Deus para Moisés. Ou seja, eu sou Javé, significa Jeová ou eu sou. E também, com base nessas 4 letrinhas, nesse tetragrama, como chamamos, YH, WH ou VH, aí a gente tem outras formas de identificação de Deus. YH, WH, que é traduzido para Jeová. E aí a gente tem Jeová Jiré, essa composição que quer dizer Deus proverá. A gente tem isso em Gênesis no capítulo 22, verso 14, na palavra de Abraão. Ou Jeová Rafá, que quer dizer Deus que sara. A gente tem essa pronúncia em Êxodo no capítulo 15 e o verso 26. Jeová Rafá. Temos também Jeová Nissi, que significa o Senhor é a minha bandeira. E a gente pode conferir isso no texto de Êxodo, capítulo 17, e o verso 15. Quando Moisés levanta ali um altar e dá esse nome a Deus. Temos também Jeová Sidkenu, que quer dizer Senhor, justiça nossa. Ele era chamado assim também. A tradução está lá, decorre do que está escrito em Jeremias, no capítulo 23, e o verso 6. Também é conhecido como Jeová Shammah, que quer dizer Deus está aqui. A forma como os israelitas assim pronunciava para dizer Deus está aqui, Jeová Shammah. E também o conhecidíssimo Jeová Shalom, que é o Senhor é paz. Por isso, até muitas igrejas saúdam as pessoas, o seu público, saúdam entre si os irmãos, como Shalom, Shalom, quer dizer paz, o Senhor é paz, Jeová Shalom. Isso pode ser encontrado também em Juízes, no capítulo 6 e o verso 24. Mas sobre Jesus Cristo, também nós temos algumas referências a Ele. E Jesus Cristo, antes mesmo que Ele nascesse, Ele era anunciado como sendo maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Deus poderoso e príncipe da paz. Veja, irmãos, que algumas pessoas usam esses predicados da pessoa do Messias, que nós depois viemos a conhecer como Jesus Cristo, diz esses nomes separados, como o seu nome será maravilhoso, conselheiro e etc. Mas o que a gente observa é o que o mais adequado é dar esses títulos a Jesus, sempre em dupla pronúncia: maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Também Jesus é chamado como palavra, como está escrito na abertura do evangelho escrito por João. No princípio era a palavra, Jesus. Também é dito dele como sendo o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A gente encontra isso em Isaías capítulo 7, verso 14 e Mateus capítulo 1, verso 23. João, ainda no capítulo 1 do seu evangelho, verso 29, chama ele de Cordeiro de Deus. Depois, outras ocorrências
teremos na Bíblia chamando Jesus de o Cordeiro de Deus. Também ele é chamado de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como 1 Timóteo capítulo 6 e o verso 15. Ele também tem uma forma mais carinhosa de ser chamado como o amado. Efésios capítulo 1, verso 6 vai falar que nós fomos criados para o louvor da sua gloriosa graça, que Deus nos deu gratuitamente no amado, falando de Jesus. Ele mesmo vai dizer que ele é a luz do mundo, ele se auto-intitula luz do mundo. João capítulo 8, verso 12, vai ele mesmo dizer que é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, verso 6, que é o bom pastor. Ele se identifica assim. João capítulo 10, verso 11, a brilhante estrela da manhã. Apocalipse 22, verso 16, e o Messias, cujo significado é Cristo. E, por fim, ele vai se auto-intitular na revelação a João, dizendo, lá no Apocalipse, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. Ok, então, como nós havíamos anunciado, os nomes pelos quais Deus é chamado nas Escrituras e particularmente o Senhor Jesus Cristo. Mas o nosso tema de hoje é o Messias, que nós conhecemos, Jesus Cristo. E o nosso texto base, Mateus capítulo 27 e o verso 22, é o nosso texto de ouro, capítulo 27 de Mateus, e o verso 22, que vai dizer: disse-lhe Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Olha, na definição da condenação de Jesus, Pilatos pergunta, o que farei de Jesus? E ele complementa, chamado Cristo, exatamente a forma como Jesus era identificado. Jesus chamado Cristo. E a gente vai verificar pelo nosso roteiro que Cristo significa, vamos antecipar aqui, Cristo quer dizer ungido de Deus. Cristo, o ungido de Deus. Da mesma forma como Messias é também uma mesma designação, que quer dizer ungido de Deus. Mas na introdução a gente vai lembrar que tudo começa, para falar de Jesus Cristo entre nós, tudo começa no momento em que os nossos pais, lá no Éden, eles foram expulsos do jardim, no momento mais denso, mais tenso da história humana. Atrás do primeiro casal, o paraíso, que até então fora sua perfeita morada. Agora, inacessível, porque suas portas estão fechadas e estão bem guardadas. Diante deles, uma terra quente, cheia de ameaças e incertezas. Nos ouvidos, o eco de uma poderosa voz que anunciava: maldita é a terra por vossa causa. Que tristeza! Porém, entre medo e dúvidas, eles puderam ouvir: aquele que vos induziu ao erro, ao pecado, será vosso eterno inimigo. Contudo, nem tudo está completamente perdido. A gente pode parafrasear a comunicação em relação ao sentimento dos nossos pais dessa maneira: porque da semente tua, mulher. Preste atenção, não da semente do casal, mas da semente da mulher, nascerá um que destruirá o vosso inimigo e lhes possibilitará restituírem o que vocês acabam de perder. Esta foi a primeira menção da presença do Messias, do ungido de Deus,
entre os homens. A gente tem isso lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 15. É logo no início da história dos nossos pais em pecado. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Isso não aconteceu. Conforme Romanos capítulo 16, verso 20, a gente lê ali que isso ainda está por vir, está por acontecer. Mas a promessa vem de lá, o Messias, um ungido de Deus. Lá no Éden, nossos pais, eles puderam ouvir tanto a sentença de que eles estavam saindo por causa do engano com o qual eles foram envolvidos, mas alguém da parte de Deus lhes restituiria o que eles acabavam de perder. Era possível eles restituírem isso? É a primeira promessa de Jesus. Claro que naquele momento o nome Jesus não aparece, porque o nome Jesus Cristo só vai aparecer quando nasce o homem, nascido de mulher, que cumpria então a promessa de Gênesis 3,15. E aí aparece Jesus com o que nós conhecemos, com o nome do indivíduo que nós conhecemos. Mas ele era nada menos do que o ungido de Deus, ou o Messias. Na reflexão 1, Messias, a gente vai lembrar, no idioma hebraico, tem o mesmo significado da palavra Cristo no idioma grego. Ambas as palavras, Messias e Cristo, podem ser traduzidos para a nossa língua, o português, como ungido. Portanto, a palavra Cristo, embora aparentar, não é o sobrenome de Jesus, mas a forma como ele foi identificado, ou seja, ele foi o ungido de Deus. Nós somos acostumados com nome e sobrenome, e então quando falamos Jesus Cristo, dá a impressão de que nós estamos falando do nome e depois estamos falando do sobrenome dele. Não, Cristo Messias é a forma como ele era identificado. E sobre o ungido de Deus que haveria de vir ao mundo, Daniel capítulo 9, no verso 25, nós temos a profecia das 70 semanas ali, que haveria de transcorrer entre aquele momento em que o profeta Daniel estava profetizando, marcando o início da contagem na ordem para a restauração dos muros de Jerusalém, até o ungido, até o Messias, transcorreria 70 semanas. E no verso 25 vai dizer que o Messias, ou o ungido de Deus, apareceria. A palavra interessante, a palavra Messias não aparece no Velho Testamento. E a rigor, apenas 2 vezes no Novo Testamento. Lá em João capítulo 1, verso 41 e capítulo 4, verso 25. Por outro lado, a palavra Cristo aparece 538 vezes no Novo Testamento. Mas em uma tradução especial da Bíblia, chamada Bíblia Pastoral, a palavra Messias aparece 74 vezes. 3 vezes no Antigo Testamento e 71 vezes no Novo. Essa Bíblia traduz para Messias toda vez que a palavra ungido aparece no hebraico, referindo-se àquele que vem aos homens da parte de Deus, como está escrito aí na poesia do Salmo 2 e também o verso 2. Então, a Bíblia Pastoral, ela traduz todas as vezes que aparece a palavra ungido como alguém que está vindo de Deus para os homens, ela coloca a palavra Messias. 74 vezes ao todo em toda a Bíblia. Na sequência 1, a gente vai dizer que
É do nosso conhecimento que o tempo e a repetição são fatores fundamentais para a transformação de uma afirmação ou fato como verdadeiro ou falso, independente de ser real ou não. Em política, uma das suas regras básicas afirma que basta uma mentira ser repetida várias vezes ou muitas vezes e ela se torna verdade. Para a psicologia, esse fenômeno é conhecido como ilusão da verdade. Isso implica dizer que há um perigo enorme em crer em Jesus Cristo, apenas por informações obtidas através de terceiros, outras pessoas. O ideal é que busquemos na própria fonte, no livro de Deus. Quem crer em Jesus Cristo por aprendizagem obtida pelas Escrituras não será confundido. Pelo contrário, ficará seguro de que ele é o Messias, o ungido de Deus, que havia de vir ao mundo. E essa regra a gente cita em Isaías capítulo 34, verso 16, que vai dizer que nós devemos buscar sempre no livro do Senhor, na Bíblia, para compreendermos bem a missão e a vinda do ungido de Deus, o Messias, que é Jesus Cristo. Nós devemos recorrer às Escrituras. Inclusive, nós veremos que Jesus Cristo é o personagem que compõe a Trindade. Aquelas pessoas sobre as quais falamos no estudo anterior, Jesus é parte daquele grupo de 3 pessoas que forma a Trindade, ou Pai, Filho e Espírito Santo. Na reflexão 2, a gente vai dizer que para nós, 2 milênios depois do nascimento de Jesus, nenhuma dificuldade nos impede de crer que Ele, o Senhor Jesus, era o Filho de Deus. Isso nós já dissemos em momento anterior. Mas a gente sugere que cada um tente pensar como um judeu pensava ao ouvir o anunciado pelo profeta Isaías 800 anos antes de Jesus nascer. O que será passava pela cabeça deles ao ouvir o profeta? Que imagem vinha à mente deles, por exemplo, quando eles ouviam que o Messias passaria pelo seguinte processo, como está escrito no capítulo 52 do livro de Isaías, versos 13 ao 15, que diz: Eis que o meu servo, Messias, aparece com a denominação de servo. O meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado. Olha só, antes no verso 13, fala do servo que será engrandecido, sublime e muito elevado. Já no verso 14, traz a imagem que deixa os homens pasmados pelo seu parecer tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais desfigurada do que o dos outros filhos dos homens. A aparência do Messias entre os homens não seria uma aparência que atrairia as pessoas para si. Assim, verso 15 do capítulo 52 de Isaías é concluído: assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que lhes não foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão.
é isso. Jesus, para nós, ele é uma figura bem familiar. Eu creio que eu e você fazemos essa imagem. Quando ouvimos falar de Jesus Cristo, nós temos uma imagem na nossa mente. Mas os judeus, quando ouviam falar sobre o Messias que havia de vir em termos como esse, por exemplo, que a gente leu do profeta Isaías, capítulo 52, versos 13 a 15, o que é que eles pensavam? O fato é que eles esperavam por um Messias, pelo ungido de Deus. E eles esperavam um ungido de Deus que poderia vir e salvar, socorrer a sua nação, a nação de Israel. O fato é que Jesus veio e foi uma frustração total, porque o que eles esperavam era outra coisa. Mas na sequência 2, e partindo já para a conclusão, a gente vai dizer que não é demais lembrar que o homem Jesus Cristo é nosso muito bem conhecido. Embora sem muita profundidade, sabemos e cremos que ele é o Filho do Deus Altíssimo. Mas não foi bem assim o que aconteceu quando ele esteve entre os homens. Que nós sabemos que ele é o ungido de Deus, que havia de vir ao mundo, que ele é a graça salvadora que nos foi revelada e o fundamento da nossa salvação, que fora dele nenhuma pessoa, nenhuma alma será salva. Essa era inclusive a pregação da igreja no seu nascimento. E para nós não é difícil entender isso, mas quem viveu o processo da presença de Deus através de Jesus Cristo entre nós, entre os homens, foi um desafio enorme para a mente deles, para a fé deles, para as convicções deles. Eles estavam debaixo das suas convicções. Receber aquele homem que, nas palavras do profeta Isaías, não aparentava nenhuma imponência pessoal, não demonstrava parceria ou parecer igual a daqueles que eles estavam acostumados, que exercia autoridade, como o próprio Jesus vai dizer, os que exercem autoridade estão nos palácios. Isso Jesus fala quando se referia a João Batista. Os reis, as pessoas de categoria nobre, essas pessoas estão nos palácios, mas vocês foram ver no deserto o quê? Uma cana balançando pelo vento? Homens vestidos de roupas finas? O que é que vocês foram ver? Do jeito que eles se escandalizaram na pessoa de João Batista, embora impressionados com a pregação dele, da mesma forma se escandalizaram com Jesus, embora impressionados também com a pregação dele. Mas o Messias, o ungido de Deus, aquele que viria ao mundo, eles esperavam como uma outra aparência. E para a gente concluir aí na reflexão 3, a gente vai dizer, refletindo, como é bom ouvir o nome de Jesus ser pronunciado. Seu nome faz bem à mente das crianças, dos jovens e dos adultos. Ninguém, absolutamente ninguém, será capaz de permanecer insensível, que não seja tocado ao ouvir falar o santo nome de Jesus. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versos 10 e 11, olha como ele diz: porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não por acaso,
o anjo deu a José a visão dizendo: ele se chamará Jesus, ele será Salvador. Portanto, irmãos, que o Messias prometido por Deus, que lá no Éden nossos pais ouviram que ele nasceria e estaria restituindo ou abrindo possibilidade para os nossos pais restituírem o que havia perdido, e que toda a humanidade teria a mesma chance, a mesma oportunidade, a promessa de Deus se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo, o Messias, o ungido de Deus, aquele que haveria de vir e de fato veio, e ele se constituiu a grande certeza, a grande confirmação de Deus conosco, o Emanuel, Deus conosco. Portanto, Jesus Cristo, este componente da divindade, ele que se fez carne, que nasceu entre nós, ele era o cumprimento da promessa da divindade, promessa feita aos homens através do tempo e da história, desde os nossos pais ao sair do Éden. Ele veio para cumprir o propósito de Deus em relação aos homens. Que ele, pela sua graça, nos abençoe, que confirme sobre nós a bênção de sermos salvos por ele. Ele permaneça no meio de nós, agora e para sempre. Amém.